Falou em inglês aqui, mas não sou eu não, tá? É só a gravação. Então, colocou lá no meio e faz 2 tracinhos, tá? Depois que tirou o pincel daqui, tirou o pincel, Thaís, ficou muito marcado, ó. Sem pegar mais produto, só vai e volta ou vem com a esponjinha para tirar a marcação, tá? Ó, batidinha, como eu tirei lá no início, ele tira a marcaçãozinha, tá? Tainá fez, deu certo. Ficou bom? Tá. Aline, deu certo? Daqui tá aparecendo certinho. Então tá. Dani, deu certo? Dani já tem as habilidades. Tá. A Glau agora deu uma sumidinha. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Não? A gente às vezes vê o pessoal fazendo, e às vezes é uma região que incomoda vocês, aqui dessa região da papada, tá? É uma região que eu não sugiro passar contorno, porque por mais que em foto, em vídeo, parece, nossa, ficou super definido, e ficou muito bom, o que acontece é que na vida real, quem te olha, parece que você tem barba, porque fica essa região aqui, fica escura, tá? Então, evitem fazer o contorno aqui, porque é uma coisa que na vida real não fica legal, tá? Certinho? Ninguém tem dúvida? Todas as alunas muito habilidosas. Agora a gente vai para o pó, tá? Como eu falei para vocês, se a base é bem sequinha, se a base é mate, o pó é uma etapa que dá para pular tranquilamente, principalmente considerando uma maquiagem no dia a dia, tá bom? Quando que vocês vão passar o pó? Quando for uma maquiagem que vocês querem que dure muito mais, quando for um dia muito quente, ou se vocês transpiram muito no rosto, tá bom? Porque se a base seca, não precisa do pó, tá? Aonde que eu sugiro aplicar o pó? Nessa região aqui embaixo do olho, porque como a gente falou lá no início, é uma região que a gente acaba aplicando às vezes 2, 3 camadas. Então, é uma região que para secar e parar no lugar é mais difícil, tá bom? Então, o pó é sempre o último dos produtos em pó, tá? O que a gente vai fazer agora antes de aplicar o pó? Vocês vão se olhar aí no espelhinho que vocês estão usando para ver se não tem base acumulada em lugar nenhum. Às vezes acumula um pouquinho aqui no bigode chinês, aqui embaixo. Então, ó, onde tiver acumulado, dá uma batidinha com o dedo para tirar o acúmulo, tá bom? Nunca passem o pó com o produto acumulado, porque vai acumular mais ainda, tá? Então, sempre tirem o excesso, onde quer que ele esteja. Eu vou pegar aqui, ó, vou começar pela essa região aqui embaixo dos olhos, tá? Então, ó, vou pegar a esponjinha. O pó que eu vou usar é bem soltinho, mas quem estiver usando o compacto pode pegar do mesmo jeito, tá bom? Só pega bem pouquinho, porque o compacto nessa região aqui é onde mais vai marcar, porque ele é um pozinho grosso, tá? Como eu expliquei para vocês lá na aula. Então, ó, peguei aqui pozinho, tá vendo? Não precisa pegar muito e também não deixem acumulado na esponjinha, tá? Vou vir aqui, ó, e aplicar nessa região com batidinhas, tá? Dá batidinha até você ver que o pozinho sumiu. Sumiu, tá bom. Deu certo, Glau? Deu? Não ficou marcado, não ficou grosso, grosseiro? Não, tá vendo? Vou fazer do outro lado já também, ó. Dá batidinhas até ver que o produto saiu. Deu certo, Tainã? Tá. Certinho, Dani? Então tá. E a Aline, deu certo? Isso. Já com esse produtinho, como eu falei para vocês, a gente já passa aqui na pálpebra, porque para selar essa região também, tá? Para não descer, não escorrer. Não precisa de muito, porque a gente só quer selar, mas é importante passar, tá? Pode falar, Glau. Essa parte, eu esqueço. Essa parte aqui de baixo pode passar também. A gente Eu vai, subo tá? aqui. Já vou para ela agora, tá? Então, aqui embaixo a gente aplica com a esponjinha, porque como eu falei, é uma área que a gente aplica mais produto, é importante ter o pozinho bem aplicadinho, tá? Quando aplica uma quantidade
normal, de base, uma quantidade normal de pozinho, sem acúmulo, vocês viram, não ficou aquela coisa branca para depois tirar, nem deixar secando. Não é uma técnica que tende a marcar, nem ficar, sabe, grosseiro, tá? É óbvio que o que a gente tem de linha vai estar lá, vai aparecer, a maquiagem nunca vai disfarçar, mas não é para ficar marcado, tá? Certinho? No restante do rosto, como geralmente a gente aplicou menos produto, aí a gente vem com o pincel, ó lá. Mesmo pincel de novo, tá? Vou pegar aqui o pó, e eu tô pegando pó no pincel todinho, tá vendo? Ó, que eu bato o pincel de vários jeitinhos, só não deixa ficar acumuladinho, tá bom? Certo? O que a gente vai fazer agora, ó? Tô segurando bem na pontinha do pincel, que é pra mão ficar bem levinha. Ó, movimento circular e você vai passar por cima de tudo, do blush, do contorno, no rosto todo, tá? Não precisa ter medo, pode ir com fé. Quando a gente faz desse jeito, além de selar ali a base, tudo no lugar, a gente consegue deixar um acabamento mais natural, os produtos se misturam melhor, fica uma camada bem fininha, tá? Não vão pegando muito produto, ele espalha bastante. Como que sabe que deu a quantidade de pó que aplicou? Se encostou a mão no rosto, ó, e não tá pegajoso em lugar nenhum, tá? Então, ó, façam um teste. Dê uma apertadinha com a mão. Se algum lugar, ó, no meu caso, no queixo ainda ficou, pode aplicar ali naquela região, tá? Se o queixo é muito oleoso, se tem alguma região muito oleosa, como a Glau falou, aí nessa região que é muito oleosa, pode aplicar com a esponjinha, porque daí vai uma quantidade um pouquinho maior, segura melhor, tá? Deu certo, Glauda? Aqui tá super bonito. Tá bem natural. Eu tô amando. Tá? E aí, Aline, deu certo? Gostou do resultado? Tá. Então tá bom. Dani, tá tudo certinho? Tá? Tá indo também. Camila tá só anotando. Então tá bom. Gente, ó, aqui acabou a parte da pele, tá? Aqui na aula, lógico, a gente vai falando devagarzinho, mas é uma técnica que conforme vocês conseguirem executar no dia a dia de vocês, juro, tem Ai, gente, esqueci o nome dela agora, da Luna. Ai, esqueci. Enfim, ela nunca se maquiava, ela consegue fazer no dia a dia dela bem rapidinho. Então, assim, o que eu sempre sugiro para vocês, logo depois do curso, logo depois da aula, tentem colocar em prática o maior número de vezes possível no dia a dia, tá? Mesmo que vai ficar em casa, mesmo que não, ninguém vai te ver. Porque é um jeito da gente conseguir memorizar o passo a passo, não esquecer, tá bom? Porque se deixar para fazer só uma vez por mês, vai acabar esquecendo. Então, principalmente no início, tá? Tentem executar mais vezes, tá bom? Porque vai muito rápido, eu juro para vocês, vai muito rapidinho, certo? Se por um acaso ficou um efeito de pó muito pesado, Thaís, achei que marcou demais as minhas linhas, a opção que vocês têm é espirrar bruma, que eu expliquei lá no vídeo, tá? Ou soro, ou água termal, qualquer coisa líquida nesse momento pode ser. Espirra, porque ele vai tirar esse efeito do pó, esse efeito pesadinho, muito mate, caso tenha pesado a mão, tá bom? Para quem também quer uma durabilidade maior, quando aplica a bruma no fim, ela também dá uma segurada maior na maquiagem, faz durar mais, tá? Alguém ficou com alguma dúvida na questão da pele? Nada? Então, belezinha. Vamos então agora para a parte do batom. Quem não pegou batom, pega um batom aí agora. Pega o batom mais colorido que tem, o batom que tem mais medo na vida, o batom mais vermelho. Vou pegar um bem vermelho aqui para vocês verem. Ai, que dó. E peguem o pincelzinho que eu mandei aí para vocês no kit. Tinha o pincelzinho, tem o pincelzinho de delinear. Deixa eu mostrar aqui a diferença. E tem o pincelzinho de batom. Ó, o pincel, então, que é chanfradinho, que tem essa inclinação, vocês vão separar, é pro delineado, tá bom? O pincel de batom é um que tem, assim, o topinho retinho, tá? Isso, esse daí, Dani.
Não, não, Aline, tem um outro aí, não tem? Mais compridinho? Isso, esse aí, tá? Desculpa, Isso. Thaís, não peguei. Esse Os mais que compridinho, você Camila. mandou são esses. É Ó, esse aqui. isso, esse daí, isso, Ruth. Isso aí. Pode ser, Glau, mas tem um no kit, no seu kit não foi um? De sarda compridinha, pretinho. Isso, esse daí, tá? Então, o pretinho compridinho. Por quê, tá? Eu sei que é diferente do que o que vocês costumam ver aí de aplicar batom. Mas o que a gente precisa... Thaís, é esse aqui. Qual que é dos dois mesmo? É o um compridinho ou Isso, Dani, o de sarda compridinha, tá? esse aqui, né? Isso daí. Exato, tá? Por quê? Ó, o que a gente vai usar, qual a região do pincel que a gente vai usar para aplicar o batom? A gente nunca vai aplicar com a ponta, que é o que vocês costumam fazer, tá? Que é vir aqui com essa pontinha e ficar fazendo isso daqui, ó. Né? O que acontece? Fica tudo marcadinho, a Ruth ainda. Fica tudo marcadinho, fica tudo aqui parecendo um degrauzinho. Não fica aquele acabamento certinho, retinho. Então, qual é a parte do pincel que a gente vai usar? É a lateral, tá? A gente vai treinar agora sem produto nenhum, que é para vocês verem, tá bom? Então, vocês vão ficar, ó, com a boca fechada, vai colocar o pincel onde ele cabe, não precisa ir lá no canto, coloca ele onde ele cabe na boca, tá bom? O que vocês vão fazer? Essa parte aqui, ó, tem que estar alinhadinha certinho com a parte de fora da boca, ó. Tá? Não adianta ela ficar mais para dentro, não adianta ela ficar mais para baixo, bem alinhadinha, tá? Essa parte do batom, vocês vão ver que tem vários macetezinhos, parece bastante coisa, mas vocês vão ver que quando entende o processo, vocês conseguem fazer de primeiro, tá? Então, ponto 1, tem que estar bem alinhadinho aqui, tá? Ponto 2, o pincel não pode ficar assim, ó, pressionando a boca, empurrando com a ponta para frente, tá vendo? Então, além de alinhadinho, ó, tá vendo? A pontinha fica bem para fora, o pincel tem que estar leve, por ele descer suave na boca. Deita mais a pontinha dele para fora, Dani, ó. A pontinha fica bem para fora, gente, ó, tá vendo? Que é para ele descer facinho, sem pressionar nada. Mais para fora, ó. Ele fica quase que na horizontal, vocês estão vendo? Ó, não fica assim, ó, bem deitadinho. Isso, Dani. Isso aí, Ruth. A da Camila também tá certinho, tá? Porque, ó, vocês vão ver que quando coloca assim, com a pontinha para fora, ele desce facinho, ó, ele é automático, ele já desce até o meio da boca, a gente só vai até o meio, tá? Ó, coloquei aqui, desceu, ó, ele já vem sozinho, já segue o formato da boca, tá? Então, passou de um lado assim, para fazer o outro lado, o que a gente tem que fazer? Virar a mão, ó, a ponta vai pro outro lado, tá? Isso aí, Dani. Camila, deita mais, ó, a pontinha nunca para frente, a pontinha sempre para fora. Isso. Isso aí, Dani. Ah, isso aí, Aline. Olha aí, eu falo o nome errado. Isso aí, Ruth, tá? Marina, certinho, olha aí, ó, tá? Quando a gente desce, então, ó, evitem fazer isso que vocês normalmente fazem, porque tem receio. Normalmente vocês aplicam o batom para dentro da linha da boca, tá? E aí, de novo, vocês têm medo de preencher a boca, mas a boca preenchida, cheia, também é uma coisa da juventude. Então, quando a gente fala de uma maquiagem que não envelhece, não adianta passar um batom para dentro, ficar com a boca fininha. Por quê? Vai deixar a gente mais velha, tá? Então, respeitem a boca de vocês. Geralmente, vocês passam para dentro por receio, por medo, e aí tem um efeito que nem se gosta de batom, tá? Ó, então, colocou, a hora que desce, respeita a linha da boca. Não adianta, ó, vir para dentro, tracina. É sempre, já desce contornando, tá? Então, colocou, veio até o meio, parou, virou a mão, veio até o meio, parou. Tá bom? Assim, eu sei que parece bastante coisa, mas conforme vai treinando, a gente vai conseguindo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Que agora a gente vai para a parte com o batom mesmo, tá bom? Ó, independente do batom ser assim líquido
você embala, como a gente chama, a gente sempre vai preferir usar o pincel quando é um batom vermelho, vinho, rosa muito intenso, laranja, sempre que é um batom que aparece bastante, porque a gente precisa que ele fique muito certinho, tá? Se é um batom muito clarinho, um gloss, dá para vocês virem direto com o batom, tá bom? Mas se é um batom bem marcante, evitem, tá? Porque depois que vocês entenderem o processo, é muito rápido também, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pegar o batom aqui com o meu pincel. Vocês podem pegar aí. E, ó, peguei dos dois lados, tá vendo? Pode sujar bem aí o pincel. Só não deixa acumulado, tá? Ó, porque senão vai ficar acumulado também na boca e vai manchar. Agora podem ir direto. Então, ó, vou até pegar meu espelhinho aqui para ficar bem pertinho, igual vocês. Sem atrapalhar, ó. Vou colocar aqui. Colocou, desceu, ó. Tá vendo? De primeira ele já fica. Pode ir lá. Boca fechada, evitem abrir a boca porque acaba dando uma distorcida. Colocou do outro lado, desceu. Sempre que a boca estiver sendo pressionada, que o lábio estiver indo junto com o pincel, é sinal que está na inclinação errada, tá? Ah, isso aí, Camila. Certinho? Não tá subindo ele, Glau? Desce um pouco mais. Uma coisa importante, ó. Quando vocês se olham no espelho, como saber aí como que é, qual é o contorno, tá? Às vezes a gente tem, eu brinco assim, uma bisnaguinha em volta da boca, tá? Um contorninho que parece uma bisnaguinha, que não é tão rosinha quanto a boca, mas também não é a pele da pele do rosto. Vocês sabem disso, olha lá, Aline. Essa bisnaguinha, ela faz parte da boca. O batom tem que estar na bisnaguinha também, tá? Porque senão fica um contorno torto. Olha a Marina rindo. Fica um contorno estranho e vocês acham que tem menos boca do que tem. É porque a bisnaguinha faz parte da boca, tá bom? Isso aí, Glau. Usem a bisnaguinha, tá? Aê, ali. Isso aí, tá vendo? Todo mundo querendo fazer preenchimento, boca de Angelina Jolie, mas quando passa o batom, aí às vezes passa para dentro. Não, usem a bisnaguinha, tá bom? Agora a gente vai para a parte de cima. Ó, mesma lógica, tá? Colocou ele ali, ó, bem certinho na inclinação da boca, ó. Sobe até a metade. Tá vendo? Vira a mão do outro lado e sobe. Deita bem a pontinha do pincel lá para fora, porque assim a gente tenta fazer num traço só. Isso. Isso aí, Marina. Deita a pontinha do pincel para fora, alinha um pouquinho mais. Isso. Deita lá para fora. Isso aí, Ruth. Isso aí, Glau. Tá? E aí agora a gente faz o Vzinho. Então, ó, colocou lá no topinho, desceu, colocou no topinho, desceu. Tá? O Vzinho é o mais facinho. Se por um acaso borrou, passou para fora, sem querer, ó, sempre passem ou o dedo ou o cotonete de fora para dentro, tá? Sempre o movimento de fora para dentro, para não espalhar mais ainda o borrão. Se ficou muito borrado, pega um cotonetezinho ou um algodão, passa na região, então, ó, vem bem ali onde ficou douradinho e passa com a mão bem firme, tá? Bem firme. Depois a gente reaplica a base nessa região. Ó, então, depois que a gente fez o contorno, para preencher, a gente pode usar o batom direto ou mesmo o pincelzinho, tá? Só tomem cuidado, porque realmente a gente vai em toda a segurança e vai passando e às vezes perde o contorno. Então, ó, tá? Sem perder o contorno que vocês fizeram, tá?
2 pontos importantes para vocês analisarem, tá? Já que vocês foram tão bem, a gente vai falando dos detalhes, tá? A parte de cima, esse traço aqui, ele tem que ser um traço reto. Ele não pode fazer uma curvinha para dentro, porque senão a gente fica com a boca quase que de coringa, assim, dá uma murchadinha e deixa mais envelhecido. Então, ó, vocês veem o traço, ó, ele é retinho, ele não vai para dentro. Deu para entender? Tá? Evitem um traço que, quando chega aqui na pontinha, faz curvinha, tá? Já a parte de baixo, o traço, ó, ele é sempre arredondado até o fim, ó. Ele não é um traço reto, ó. Essa parte aqui tem que ficar gordinha, ela tem que ficar arredondada. Vocês percebem? Ela não pode ser reta. Mas, ó, o traço, ele tem que ser aqui retinho, nesse sentido de não ficar inclinado para dentro, tá? Não é um traço de régua, mas a inclinação dele é retinha, tá? Não deixem cair para dentro. Thaís, tem mais alguma dica de canto? Parece que o meio que era bem difícil, assim, ficou perfeito mesmo. Mas parece que o canto, parece que eu não sei onde acaba direito. E às vezes fica parecendo que não está bem definido. Acho que é essa palavra, não está bem definido. Você chegou a passar a base, Cami? Ah, não. Não, então, quando a gente passa a base, esse cantinho fica bem mais definido, tá? Isso é uma coisa importante que eu sempre falo. Quando usa batom forte, vermelho, rosa, laranja, sempre tem que estar de base, porque senão fica indefinido, não fica muito legal, tá? Então faz o teste depois com a base, pode ser que corrija, tá? Ah, se mesmo assim não ficou muito definido, depois que passou o batom, vem com a base ali no cantinho, na extremidade, para deixar bem certinho, tá? Ah, beleza, eu vou testar assim e aí eu te falo. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então tá. Agora a gente vai, então, para a parte dos olhos. Eu gosto de começar com vocês pelo batom, porque o batom, gente, é o que tem mais impacto no rosto, assim, que passa essa sensação de ânimo, de alegria, tá? Então, Thaís, eu tenho pouco tempo. Meu dia tá corrido. Eu vou sair, vou para um evento que para mim é importante. Prefira focar no batom do que nos olhos, porque o olho vai demorar muito mais tempo e vai chamar muito menos atenção do que um batom, tá? Se tem uma reunião importante, se é uma situação que você precisa, assim, se impor, que as pessoas prestem atenção em você. Por exemplo, quando a gente está com um batom vermelho, isso segura mais a atenção da pessoa no que a gente está falando, tá? Agora, se você é uma pessoa extremamente tímida, muito introvertida, não gosta nada de chamar atenção, você sempre vai se sentir mal de batom vermelho. Marina tá rindo por quê, Marina? É seu caso? E aí, por mais que seja uma situação marcante, você não vai se sentir bem de batom vermelho. Então, analisem a personalidade de vocês, tá bom? Porque nem todo mundo vai se gostar com todas as cores e façam esse ajuste, tá bom? Mas lembrem disso, um batom forte, ele sempre vai chamar mais atenção e a gente tem que usar isso a nosso favor, de acordo com a situação que vocês estão, tá bom? Agora, então, a gente vai para a parte da sobrancelha, tá? Para quem precisa, quem aí tem micropigmentação, pode só dar uma limpadinha, porque às vezes pega um pouquinho de base, dá uma penteadinha, não precisa corrigir. A Aline tá com micro? Você fez, né, antes de ir? Fez, né? Eu fiz, mas ela é bem clarinha e ela dá uma diferença, então eu tenho que dar uma cobridinha com sombra. Então, você pode pegar o mesmo pincelzinho que tá aí no kit, que é o de delineado, tá? O bem durinho. E a sombrinha que você costuma usar, tá? Então, a gente pode usar sombra ou lapisinho de sobrancelha, tá? Às vezes, aparece por aí post de que o lápis não faz bem, que faz cair, não tem nada a ver, tá, gente? Se é um produto desenvolvido para essa região, ele não vai fazer mal, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para a sobrancelha ficar natural? É sempre o foco aqui da nossa aula, tá? A gente sempre vai começar pelo ponto alto, a gente chama, que é o ponto mais alto da sua sobrancelha, basicamente, tá? Então, cada um encontra a sua. Por quê? Naturalmente, é nessa região onde a gente tem mais pelinho.
Então, é aqui que a sobrancelha vai ficar mais bem preenchida, tá bom? Então, ó, encontrou o ponto alto, vem fazendo os tracinhos com o pincelzinho ou com o lápis, ó, mão bem levinha, tá? Sempre de dentro para fora, que é o sentido que o pelinho cresce, tá? E aí vai descer até o rabinho, até a cauda, até o finzinho da sobrancelha, tá? Podem fazer aí dos dois ladinhos. Então, ó, depois que fez do ponto alto para o fim, a gente vai trazendo para dentro. Conforme a mão vai vindo para dentro, eu juro para vocês, parece uma pena cutucando a minha pele. A mão muito leve, porque essa parte de dentro precisa ser mais clara, tá? Então, ó, a mão bem levinho. A parte de dentro nunca pode ficar tão preenchida, tão definida, quanto do meio para o fim. Viu que a parte interna ficou muito preenchidinha ou ficou tão preenchida quanto a parte externa, dá uma penteadinha onde ficou forte para a gente tirar o excesso, porque a gente quer tudo bem natural, tá? Então, ficou forte? Dá uma penteadinha. O que que a gente evita? Só preencher o buraco, e com a sombra ou com o lápis e só preencher um buraquinho, porque a gente nunca vai encontrar um produto que seja exatamente da cor da sobrancelha, tá? Então, se precisou preencher uma falhinha, passa na sobrancelha toda, que é para dar essa igualada, tá bom? Esse formato aí, que é a cera, você vai aplicar ela antes de toda a maquiagem, até antes de você fazer a base. Porque como ele é um produto, ele é quase um sabonete, uma cera forte, se você vem agora, ele vai tirar a base aqui, vai ficar marcado, vai tirar o pó. Então, quando você quiser usar, em primeiro lugar de tudo, você vai passar ele, aí você faz a pele, aí você faz o olho depois, beleza? Se é um fixador, é um gelzinho de sobrancelha, que é no tubinho igual de rímel, aí a gente pode vir no fim, tá? Quem gosta. Mas esse formato aí de pastinha, sempre no início, tá? Alguém tem alguma dúvida? Agora a gente vai para a parte dos cílios, então. Minha parte preferida, só por isso que eu esqueci, né? Vamos lá, ó. Para fazer também o rímel e para ter o máximo de efeito possível, também tem algumas sugestões, tá? Alguns macetes. Então, o que geralmente acontece? Tô aqui com a escovinha, vocês podem ir direto com o rímel, tá? Mas eu vou mostrar o que faz de errado. Que é, ó, tô com o espelhinho aqui, é vocês se olharem de frente para o espelho e passar o rímel desse jeito. O que acontece, ó? Ele acaba ficando só na pontinha do fio, então fica todo acúmulo de produto na ponta do fio e não vai lá na raiz, que é onde a gente precisa do produto, tá? Outra coisa é que fazendo desse jeito aqui, borra muito mais fácil, porque a hora que você levanta aqui, ele automaticamente já bate na pálpebra, tá? Então, o que vocês vão fazer para ter aí o máximo de efeito do rímel, tá? Todo mundo tá com o espelhinho aí. O espelho não vai ficar na frente. Deixa eu ficar de lado para vocês verem. O espelho vai ficar aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Tá no meu queixo, tá? E vocês vão ficar com o rosto reto, ó. Meu rosto tá reto. Só que eu tô olhando lá para baixo. Por quê, ó? Eu consigo chegar com a escovinha lá na raiz. É isso que a gente precisa. Chegar com a escova bem na raiz do fio, tá? Façam o teste aí para vocês verem se dá certo. Quando a gente coloca ele aqui, então, ó, a gente precisa, ó, empurrar o máximo possível, ó, lá para cima, tá? É isso que vai dar curvatura, não adianta passar com a mão levinha. Então, ó, passou em um olho desse jeito, para passar no outro olho, a mão tem que virar, tá? Não, isso, Ruth, isso aí. Não pode passar com o rímel por cima aqui do olho, porque vai ficar com uma inclinação diferente, vai dar diferença. Então, passou aqui, para passar do outro lado, a mão gira. Aqui, seu olho... Isso, ó, passa a mão por baixo, contorna. Ó, contorna com a ponte. Isso aí. Se borrou, deixa o borrado aí, tá bom? O que não pode acontecer quando a gente borra é querer limpar ele na hora. Vai borrar mais ainda, vai deixar o borrado maior. Então, se por um acaso borrou, tem que deixar o borrão secar 100%. Você tem que encostar a mão e não sai nada na sua mão.
Literalmente, tá? Não esfregar a mão. Encostou, olhou pro dedo, não saiu nada. Aí você vem com um cotonete ou com algodãozinho e passa que você vai ver que o borrão vai sair inteirinho. Tenta fazer o zigue-zague ali, para você ver se corrige. Uma coisa que acontece, por exemplo, no meu caso, aqui no fim, eu tenho alguns fiozinhos que eles são mais retos. Não é um fio bonito. Então, o que eu faço? Eu não passo o rímel nesse fio, porque ele distorce o formato do olho. Eu passo o rímel mais para dentro, tá? Eu sempre tenho um fiozinho que fica aqui chatinho, ele deixa meu olho meio caído. O que eu faço? Depois que eu passo o rímel, eu passo o dedo assim, ó, para tirar o rímel aqui do fim. Então, a nossa aula principal de hoje acabou por aqui, tá? Porque já são bastante etapas de pele, de boca, aí do rímel que tem que treinar, tá? A parte da aula de delineado, como eu tinha falado para vocês, ela vai ser uma aula gravada que eu vou deixar à disposição porque é uma aula que exige mais precisão da mão para vocês verem várias vezes, assistir, executar e irem me perguntando, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Então, como eu falei, quem aí tiver dúvida, quiser mandar foto da maquiagem, como ficou, alguma questão, pode me mandar, certo? No dia a dia aí também, tiver qualquer dúvida, mas aqui tá, me pareceu que todo mundo foi super bem, tá todo mundo bem bonitona aí. Quem fez o processo todo, tá bom? Certinho, meninas? Tudo certo? Então, tá bom. Obrigada por vocês virem assistir online. Depois eu vou colocar lá à disposição. A hora que eu mandar o link, assim que eu conseguir já salvar a aula de hoje e colocar online, eu vou mandar para vocês a aula de hoje gravada e o link de todas as aulas que já estão lá, tá? Assim vocês têm o acesso fácil para localizar, assistir tudo certinho, tá bom? Brigadão. Um beijo para todo mundo. Bom sábado. Até mais.